Sua Bíblia no texto que o presbítero Aldo leu, de João 3:16 a 21. João 3:16 a 21, um texto bastante conhecido, que antecede a ceia do Senhor. Nós estamos diante de uma mesa tão importante e tão preciosa, e eu gostaria de ler esse texto com os irmãos. Versículo 16, vocês leram num coro tão bonito. Eu fico imaginando como esse coro será no céu. Depois nós fomos lendo, como o presbítero Aldo falou, lê agora o 17, lê agora o 18, lê agora o 19, prestando atenção. E como esse texto é precioso, eu queria meditar em cima dele para a nossa reflexão essa noite, porque é um dos textos mais lidos e talvez mais esquecidos da Bíblia. Nós vamos, alguns minutos, refletir a respeito de João 3:16 a 21, e logo em seguida nós participaremos dessa mesa. Pai, nós te agradecemos esse dia, esse domingo chuvoso, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por essa palavra de Jesus aqui. E oramos, Senhor, por ela, para que, assim como nós lemos juntamente, nosso irmão Aldo, esse texto, agora possamos, talvez, nos aprofundarmos mais nele e conhecermos mais do Senhor, para que, de maneira digna, de maneira alegre, festiva, nós possamos participar da ceia do Senhor. Com gratidão oramos e tudo te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Era uma noite, e nesta noite um dos maiores intelectuais judeus, chamado Nicodemos, foi encontrar-se com Jesus. Talvez Nicodemos jamais iria encontrar Jesus de manhã, porque as ruas eram movimentadas. Talvez Jesus não receberia Nicodemos para conversar já ao pôr do sol, que talvez Nicodemos ia ver muita gente indo embora para casa. E talvez ele pudesse ser alvo de especulações. O que esse homem foi fazer na casa de Jesus? Essa pessoa tão polêmica, que alguns já queriam matar, alguns já queriam ver morto há muito tempo, e alguns já não gostavam do Senhor Jesus pelas coisas que ele dizia. Eu creio que o Sermão do Monte de Jesus não somente impactou aqueles que estavam ali e ouviram, impactou também os discípulos, mas o Sermão do Monte vai impactar pessoas que talvez não estiveram ali no Sermão do Monte e ouviram falar das palavras de Jesus, e como um fogo aquilo foi se alastrando, e todo mundo ouvia falar de Jesus e se perguntava, será ele o Cristo? Será ele o Messias? Fato é que Nicodemos vai visitar Jesus, talvez incomodado, porque vai reconhecer em Jesus mestre. E Nicodemos chamou Jesus de mestre. Tu és mestre em Israel. Nicodemos chama Jesus de rabi, que é a mesma, vem da palavra rabino, que quer dizer mestre. Nicodemos vê em Jesus um sábio, ao ponto de, incomodado ele, como sábio que era, ir à noite ter com Jesus. Jesus vai falar para Nicodemos sobre nascer de novo, e Nicodemos entende que, de maneira física, literal, que o nascer de novo ali seria, então, de forma literal. Como eu posso nascer de novo? Como eu posso voltar para o ventre de minha mãe, sendo eu já velho? Nicodemos não entende aquele processo como uma reencarnação num outro ser, mas ele entende de forma literal que ele voltaria a ser bebê e voltar para o ventre da mãe. E Jesus disse, não é nada disso, Nicodemos. Quem não nascer da água, isto é, da palavra, quem não nascer do vento, isso é, do Espírito de Deus, não poderá ver o reino de Deus. Nós nascemos porque um dia a palavra foi em nós evangelizada e o Espírito de Deus soprou essa palavra.
E você pôde crer em Cristo, porque o vento é livre e sopra para onde quer. E o versículo mais conhecido da Bíblia é dito para Nicodemos, no texto que nós lemos. Jesus vai falar para Nicodemos, aquele sábio, de coisas eternas, que os livros não podiam explicar, que a ciência jamais poderá explicar, que os sábios desse mundo jamais vão explicar, mas que Jesus explicou: importa-vos nascer de novo. E no versículo 16, eu vou pedir para alguém servir aos 2 diáconos que estão de pé, que eu estou com pena deles. Robson, vou pedir para levar uma cadeira para você fica ali, uma para o Leandro ali, que ele está ali na porta. Irmãos, alguém pode levar? Padre, leva essa cadeirinha ali, isso. Nós amamos o trabalho de vocês, viu? Isso, Robson. Eu estou de frente para lá, Robson, se entrar alguém aqui, eu já faço assim para você já. Isso. Obrigado, querido. Obrigado, vocês são preciosos. João 3,16. Esse versículo, que para muitos é o resumo da Bíblia, é a chave da Bíblia, é dito para Nicodemos. E vocês leram de forma tão bonita: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Deus amou o mundo. Talvez eu peço para você tirar a palavra mundo e colocar o seu nome. Deus amou o Ion. Tira agora a palavra mundo, tira o teu nome, coloca o pronome me. Porque Deus me amou. Porque Deus me amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que eu crendo eu não pereça, mas tenha a vida eterna. Que palavras lindas, tão decoradas por muitos, tão ditas por outros. Quantas copas do mundo alguém tem lá tirado numa bandeira? João 3,16. Quantas vezes eu vi isso? Mas Deus me amou. E Deus me amou de uma tal maneira inexplicável, que custou a sua justiça mandar o seu Filho morrer por mim. E nós, quantas vezes banalizamos? Cristo foi para a cruz, Deus foi para a cruz. Atos 20, 28 diz que Deus comprou a sua igreja com o seu próprio sangue. E tantos irmãos se preocupam com coisas tão pequenas, tão inúteis. Deus veio aqui me comprar. Entende? Deus veio aqui porque me amou. E como Deus fala, como Deus usa. Como Deus usa alunos de escola dominical para que um professor dê uma boa aula. Como Deus usa irmãos aqui, às vezes na condução de louvor, para que pessoas deem boas aulas. Como falou meu coração a pergunta da Lívia há 2 domingos atrás aqui: se você fosse Deus por um dia, o que você faria? Eu acabaria com a fome no mundo, eu curaria pessoas, eu faria tanta coisa. Mas e se Deus fosse homem? E se Deus se fizesse homem por 1 minuto, o que ele faria? Ele seria um bom homem? Como seria um bom homem? Porque eu não tenho competência para ser Deus, jamais eu seria um bom Deus. Deus me amou, Ele veio aqui, Deus amou a mim de tal maneira que se deu por mim naquela cruz. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Entende esse amor? Que amor é esse? Que amor é esse? Quando as coisas não vão bem, quando você chora, lembra: Deus me amou, Jesus veio aqui. Quando você se sente ultrajado, desafiado, lembra: Deus me amou, Jesus veio aqui. Quando você está impaciente, querendo torcer o pescoço do outro, lembra: Jesus me amou, Deus me amou, Ele veio aqui. Quando você se sente acusado, lembra: Deus me amou.
Quando você quer acusar, lembra, Deus me amou. Quando você acha que você não peca, lembra, Deus me amou. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como será esse céu? Porque somos filhos do amor. Deus me amou. E o versículo 17 nós lemos, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, porque o mundo tem quem o julgue, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por que Jesus veio? Veio para salvar. E veio salvar você do quê? De muitas coisas. Veio salvar você de você mesmo, porque você atrapalha o seu relacionamento com Deus. Ele veio salvar você dos seus pecados, porque o seu pecado atrapalha o seu relacionamento com Deus. Ele veio para te salvar do inferno, porque Deus é justo. E veio para te salvar dele mesmo, porque horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque ele é justo. Por isso que Cristo veio, para que o mundo fosse salvo por ele. Isto é vida eterna. Jesus veio nos dar a vida eterna. Esse é o desejo de todo homem. Viver para sempre. Ninguém quer morrer. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Quero viver. Quero dar um jeito de viver mais um pouquinho, Senhor. Mais um côvado ao curso da minha vida. Versículo 18, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu queria dizer uma coisa para você. Você já nasceu julgado. Como assim já nasci julgado? A partir do momento que um bebê chora, veio ao mundo um pecadorzinho. Bonitinho, fofinho, bochechudo. Hoje eu fui visitar um bebê, o filho do Júnior que nasceu aqui. Lindo, bonitinho. Aí você pega aquele neném no colo e fala, Senhor, já é pecador. Como assim já é pecador, pastor? Ele não fez nada, ele só chora. Bebê só chora e faz outras coisas também, mas é só aquilo. Mas já é um pecadorzinho, a semente do pecado já está lá. Deixa passar os meses, os primeiros anos. Você vai ver, vai verificar que é um pecadorzinho. Ou os bebês que estão aprendendo a andar aqui já não fazem arte. Já não fazem pirraça na hora de colocarem a fraldinha nele. Não fazem birra. Não gritam. Não é que gritar é pecado, mas às vezes grita com a mãe, com o papai, pequenininhos. São pecadores. Não têm consciência de pecado, mas já são. Davi vai dizer, em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci em pecado. Nós nascemos já assim. E à medida que o tempo vai passando, você adquire uma consciência e você sabe que você precisa de Deus. E crianças precisam de Deus. Crianças precisam de Jesus. Por isso que há irmãs e irmãos incansáveis na área da pregação do Evangelho para crianças. Existe um ministério muito antigo, e uma das missionárias mais antigas com criança é uma japonesinha desse tamanho assim, a Sati, que trabalha há 46 anos ensinando crianças, viajando o mundo inteiro evangelizando crianças, em países onde evangelho para crianças é proibido. Porque nascemos em pecado. As crianças que nascem na igreja precisam de Jesus, precisam se decidirem por Jesus logo cedo, precisam ouvir de seus pais do amor de Jesus. E seus pais precisam testemunhar para essas crianças e serem luz para a vida das crianças, referência para as crianças. Porque uma criança de Jesus, ela começa também a cobrar a postura dos pais. Ou você já não ouviu, pai? Eu vi o que você fez, viu? Pode orar. Nascemos julgados. Quem não crê já está julgado.
Mas aquele que crê não é julgado, porque Cristo levou sobre si o julgamento. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O homem gosta do que é mal. Olha aí, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Essa é a tendência do homem. Amar mais as trevas do que a luz. Ai, caiu da graça, pecou, caiu. Não, a natureza dele ama mais as trevas do que a luz. Somos assim. É só uma pessoa regenerada pelo Espírito de Deus, que nasceu de novo, que abraçou a fé. Uma pessoa que crê no Senhor Jesus, é que consegue amar mais a luz. Tudo bem que para a Aline amar o luz ali é muito mais fácil. Alguns entenderam a piada. Mas amar a luz, que é Cristo, não está na tendência natural do homem. É só com Cristo em mim. Entende? Com Cristo em mim tudo se faz novo. Uma vez falaram para mim, Guion, você é muito esquentado, você é muito nervosinho. Falei, vá. Conhece meu pai, conhece minha mãe, conhece meus irmãos? Aqui, um lado é molho de macarrão, do outro lado é vinho português, é complicado, lógico. Esse é o temperamento, mas como é que eu vou fazer isso? Não, você precisa... Eu não consigo. E uma vez estava na casa de um irmão lá, chamaram para dar um estudo, foi quando eu li pela primeira vez Romanos 6. O que era santificação. Porque eu entendi a santificação, que eu precisava me esforçar para agradar a Deus. E quanto mais eu me esforçava para agradar a Deus, mais difícil era a minha vida. Recém-convertido, jovem, tentando, porque queria agradar o meu Deus. Aquele primeiro amor, assistir a reunião da SAF, da UPA, da UMP, arrastava a cadeira para lá e para cá, trabalhava no Disque Paz, pegava uns livros na sala do pastor, depois eu lia, devolvia, fazendo o curso da missão, que ontem esteve aqui. Infalível as reuniões de quarta-feira, mas era difícil. Quantas áreas eram tão difíceis de se trabalhar. Irmão Darcy, que esteve aqui ontem, disse assim, vamos ler Romanos 6. Começamos a ler Romanos 6. Sabendo o que Jesus fez, olha aqui. Segundo passo, Ion. Considere-se morto para o pecado. Como assim, me considerar morto para o pecado? É um exercício mental diário. Você morreu para o pecado, considere-se morto para ele. Porque você morreu para o pecado. Você foi pregado na cruz com Cristo. É a mesma coisa que quando você crê em Cristo, Ele vai arrancar você e fala assim, você está pregado aqui comigo. Daqui você não sai mais. Agora, assim como Cristo morreu, foi sepultado, você também foi sepultado com Ele. E assim como Cristo ressuscitou, você ressuscitou com Ele. Então, lembra que é isso que Jesus fez. Ele te matou na cruz, Ele te sepultou com Ele, Ele ressuscitou e você ressuscitou com Ele para uma nova vida. Entendeu isso? Entendi. Agora o terceiro passo é oferecei os vossos membros a Deus. E aí veio a frase, personalidade a gente não muda, Cristo gerencia. Guarde isso, meu irmão. Você é nervosinho, você vai morrer nervosinho. Você é duro com a língua, você vai morrer assim. Ou você faz uma seguinte decisão, Cristo, eu sou assim, Jesus, eu sou assim, mas eu quero que o Senhor me domine, porque eu estou me oferecendo a Ti. Eu ofereço a minha língua a Ti, os meus olhos a Ti, minha personalidade a Ti. Eu morria de vergonha quando era criança, quando meu pai pedia para falar, vai lá e pergunta, eu não sei o quê. Era um martírio, suava frio, nunca me imaginava na frente de alguma coisa. Cantar na frente da igreja, tinha tanta gente que fazia isso melhor, morria de medo, morria de vergonha. Cristo gerencia personalidades. Cristo gerencia personalidades. Cristo gerencia caráter. Cristo gerencia os seus membros. Ofereça-se a Ele.
Porque a nossa tendência é para o mal, a nossa tendência é para o pecado. Mas quando você diz, eis-me aqui, Senhor, eu não quero mais, Cristo muda tudo. Quantas vezes eu vejo um cônjuge tentar mudar a cabeça do outro cônjuge, o jeito do outro cônjuge. Não é você que vai mudar. Não é você que vai mudar. Às vezes a sua palavra até atrapalha. Porque tem gente que tem a capacidade de piorar aquilo que já existe. Só com a palavra. Mas o que Cristo está dizendo é o seguinte, deixa eu trabalhar a vida dele. Vamos orar juntos para que nós nos ofereçamos juntos a Cristo. Aquele meu filho não tem jeito. Traga o seu filho para o Senhor. Ore com ele, meu filho, eu quero que você ore comigo, se oferecendo ao Senhor. E deixa Jesus gerenciar. Olha quanta riqueza nós estamos vendo aqui. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Você pode dizer, eu não mais sou mau, porque Cristo vive em mim. Foi isso que o apóstolo Paulo disse, já não sou eu quem vivo. Quem era Paulo? Paulo era perseguidor da igreja. Eu creio que Paulo, ele arrancou cabelo de muita mulher, levando preso. Irmãs em Cristo a quem Paulo mandou prender e arrastava aquelas mulheres e encerrava no cárcere. Paulo foi cúmplice de assassinato, de apedrejamento. Vai lá matar o tal Estevão, lá que eu seguro a roupa de vocês. Podia ter deixado num cantinho, no chão. Não, eu seguro para que não suje. Este era Paulo. E aquele que perseguia a igreja tem um encontro com Cristo, agora passa a pregar o Cristo a quem ele perseguia. E a identidade da igreja com Cristo era tamanha que Jesus vai dizer, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele é o cabeça da igreja, Cristo, logo ele é a igreja também, a parte principal dela. Um dia eu falei que Cristo é a igreja, teve pessoa que quase infartou. Imagina, a igreja somos nós, Cristo também, ele é a cabeça, ele é do corpo, viu? Não o exclua. Aliás, ele é a parte principal, ele comanda. E Paulo, então, agora voltando, ele vai dizer, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho, não é por mim, mas é pela fé do Filho de Deus, que morreu e a si mesmo se entregou por mim. É Paulo que vai dizer em Romanos 7, o mal que eu não quero, faço. O bem que eu quero, não faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele vai dizer que a vitória existe por Cristo Jesus. Graças a Deus. Em Cristo Jesus em quem eu tenho a vitória. Que essa não é a minha tendência. Presta atenção no verso 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. O que é arguir? Verificar, checar, examinar, analisar, colocar em ordem. Isso é arguir. E a Bíblia diz que aquele que pratica o mal aborrece a luz. E não se chega para a luz para que as suas obras sejam arguídas. E as suas obras foram arguídas num lugar, na cruz. Porque qual foi o crime de Jesus? Naquela tabuleta estava escrito o escrito de dívidas de Jesus. Qual foi o crime de Jesus? Rei dos judeus. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Esse foi o crime. Bom, se ele é rei, o que esse rei fez? Ele não pecou. Se ele é rei dos judeus, logo ele morreu pelos judeus. Se ele é Jesus, e o seu nome é Jesus, e Yeshua quer dizer Salvador, Nazareno, o renovo, Netzer, o renovo, o nome Netzer, quer dizer renovo, de uma raiz, de um tronco cortado ele renasce. Porque toda a sua linhagem real foi cortada em Jeconias.
Quando Jesus nasceu, quem devia ser rei de Israel era José. Ele era um humilde carpinteiro. Ele era da linhagem real. Maria também era da linhagem real, de Davi. Mas nasce um renovo, que é Cristo. Entende quem é Ele? Entende quem Jesus veio fazer aqui? Naquela cruz estava o seu crime. Qual foi? Levar o seu pecado, o meu. O nosso pecado foi levado ali. Cristo arrancou de nós o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança nos quais nos eram prejudiciais, encravando consigo mesmo na cruz. Pensa num pecado seu, Cristo levou. Pensa numa tendência sua, Cristo levou. Pensa numa maldade sua, Cristo levou. Pensa o que você é e não consegue dominar, Cristo levou. Entende? Cristo levou. É assim que crentes abandonam vícios, porque Cristo levou. Ou ele não levou, ou ele não é o mais forte. Eu tenho um carinho muito grande pela irmã Eleni Vassão. Gosto muito da Eleni. Às vezes ela me põe algumas frias e depois ela dá risada quando eu encontro. Aquele risinho dela, né? Fala, Eleni. E ela dá risada. Trabalhamos juntos em alguns projetos, recentemente, até num. E em 2012, final de 2012, fomos a Campinas, na LPC, gravar um programa de TV. Ela falando sobre capelania evangélica, eu falando sobre adolescência, sobre os desafios da adolescência, fui chamado. E fomos no táxi conversando, daqui a Campinas. Ela falou, Ion, eu vou te dar o meu livro. Aí puxou o livro. E no livro estava escrito, meu Deus é maior que o câncer. Eu falei, por que você escreveu isso? Eu tive um câncer, Ion. Eu falei, Eleni, não brinca, eu tive um câncer. E eu escrevi esse livro, meu Deus é maior que o câncer. E o Deus que é maior que o câncer é o Deus que é maior que o meu pecado, que o seu pecado. É um Deus que é maior do que a dor, é maior que a saudade, é maior que a minha tendência para o mal. É um Deus que diz assim, vem aqui, vem comigo arguir as suas obras, porque eu venci na cruz. E eu queria terminar com o versículo 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Qual é o contrário de praticar o mal? Praticar o bem? Não. Teoricamente seria praticar o bem. O contrário de mal é bem, o contrário de luz é trevas. Ao contrário de morte é vida, e assim por diante. Ao contrário de praticar o mal, em tese seria praticar o bem. Mas quem aqui consegue praticar o bem o tempo inteiro, por favor, levante a mão, para eu abraçar você essa noite e te chamar de Jesus. Há alguém aqui? Ninguém consegue. Olha o que o texto diz, quem pratica a verdade, porque Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é praticar a verdade? É você chegar diante de Jesus e dizer, Senhor, ser propício a mim, pecador, porque eu sou mau, mas o Senhor morreu por mim, e eu quero praticar a verdade que é Jesus, porque eu sei que o Senhor preparou as boas obras de antemão para que eu andasse nelas, e eu quero andar nelas, Senhor. Eu quero ser bom, Senhor, não porque eu seja bom, mas porque o Senhor é bom. Isto é graça, isso é submissão. Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. E os dois quiseram adorar o mesmo Deus. Os dois fizeram o melhor que eles sabiam ou podiam para o mesmo Deus. E Deus vai se agradar da oferta de Abel. E não só da oferta de Abel, mas do próprio Abel, que pela fé ofereceu o sacrifício que agradou ao Senhor. Como está escrito lá em 1 João. Mas
De Caim o Senhor não se agrada, porque Caim vai levar o suor dele para o Senhor. O fruto de uma terra amaldiçoada e sem derramamento de sangue não há remissão. Você não consegue agradar o Deus vivo sem Jesus. Por isso que Deus não se agradou de Caim nem da oferta dele. E Deus vai atrás de Caim e diz, se você não proceder direito, você não vai ser aceito. E cai o semblante de Caim, ele fica beiçudo, com o olho para baixo, bravo, só esperando a oportunidade para pegar uma pedra e jogar na cabeça do irmão. Mas o Senhor diz para Caim, o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. Se procederes bem, porventura não serás aceito. Hein, Caim? A religião que agrada ao Senhor é fé em Jesus, o resto é consequência da fé em Jesus, do seu relacionamento com Jesus. Porque Jesus é paz nas decisões, Jesus é paz nas ações. Entende? Qual é a nossa tendência? Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz. Não é quem pratica o bem aproxima-se da luz. É quem pratica a verdade, se reconhece pecador e vê em Cristo a verdade, a virtude, tudo o que nós precisamos. Esse que se aproxima-se da luz é porque pratica a verdade. Aí o crente briga, ele fica nervoso, ele está com raiva do outro, o que ele faz? Não vou orar. Vou dar um tempo de Deus. Vou dar um tempo da igreja. Vou dar um tempo de ligar para o meu irmão. Porque parece que esse Jesus não resolve muita coisa. Desculpa, se o nosso conceito de Jesus é o gênio da lâmpada, que eu esfrego, ele aparece, você tem 3 pedidos, e ele faz assim, tchum, 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 e deu. Esse não é o Deus da Bíblia, sinto muito. O nosso Deus nos condiciona, nos treina, nos disciplina para agradá-lo dia e noite, à medida que você se submete. Eu li um livro há muitos anos, eu não lembro o nome do autor, mas esse autor dizia que ele começou a orar por paciência, quando ele era ainda criança. E ele era o filho caçula de 6 irmãos. E ele morava numa casa com um banheiro só. E como ele era a última criança, a última bolacha do pacote, pequenininho, ele viu que o Senhor estava o treinando para ser paciente. Esse é o nosso Deus. Senhor, eu preciso ser mais calmo. Ora sim. Mas você vai ver as situações que o Senhor vai colocar para te treinar. E diz, Senhor, eu me submeto a Ti. Senhor, eu preciso ser mais amoroso. Haverá algumas situações que você vai entender que, como Marcos diz, a exaustão aqui, amor é atitude. E o Senhor vai começar a treinar, forjar você. Olha aqui. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Por quê? Como é que termina o versículo? Pode falar bem alto, Edith. Feitas em quem? Em Deus. Em Deus. Eu tenho que escolher Jesus o tempo inteiro, porque Jesus escolheu me amar. Eu tenho que escolher correr para a cruz o tempo inteiro, porque Jesus escolheu ir para a cruz. Eu tenho que escolher orar o tempo inteiro, seja com telefone, sem telefone, me lembrando, porque Jesus escolheu falar comigo o tempo inteiro. Eu tenho que escolher o diálogo com meu irmão, com a minha irmã, em amor, porque Cristo escolhe me amar o tempo inteiro e falar comigo o tempo inteiro, e espera que eu fale com Ele o tempo inteiro. Aproxime-se da luz, Cristo está esperando, porque quando nos aproximamos da luz, as nossas obras são manifestas porque feitas em Deus. Talvez você possa me perguntar, mas você vive isso? A minha oração é para que eu viva. Eu consigo? Naturalmente não. Muitas vezes nem quero, e eu acredito que você também não.
mas essa tem que ser a nossa escolha. Sejamos honestos diante de Deus. Ele me amou. Ele me amou. Dá para entender o que essa mesa significa? Cristo me amou. Nós vamos participar nesse instante da ceia do Senhor. E eu queria que você lembrasse que nenhum pecado seu Jesus deixou para trás. Nenhum. E sermos honestos diante de Deus é ser como aquele homem dentro da sinagoga que orava esmurrando o peito, dizendo: "Sê propício a mim, pecador". Coloque-se diante do teu Deus nesse instante. Humilhe-se diante do teu Deus nesse instante, em Cristo Jesus. A Bíblia nos diz em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, e faça isso de forma honesta, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos afastar os pecados, a fé, perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Faça isso agora, meu irmão, minha irmã. Coloque-se diante do Senhor Jesus. Há uma mesa. Há uma mesa que nos mostra a redenção em Cristo Jesus. E se você deseja participar dessa mesa, coloque-se diante do Senhor, nesse instante, de forma honesta, dizendo: Jesus, eu sei que o Senhor me amou. Eu sei que o Senhor me ama. E nesse instante agora eu me aproximo da luz, para que as minhas obras sejam arguídas diante de Ti, porque eu creio que tudo que eu possa fazer, toda boa dádiva vem de Ti, não de mim. Coloque-se diante do Senhor nesse instante. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pai, a Tua igreja ora nesse instante. A Escritura nos diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Colocamos diante de Ti, Senhor, tudo o que somos. E principalmente aquilo que nós somos que não Te agrada, Senhor. Colocamos diante de Ti, porque Tu és o Deus que cura, que nos santifica. Tu és o Deus que gerencia o nosso ser pecaminoso, mas lavado pelo sangue do Cordeiro. E nós nos submetemos a Ti, Cordeiro de Deus, Jesus de Nazaré, porque estamos diante da Tua mesa, diante do pão vivo que é Jesus, diante, Senhor, do vinho, Senhor, que tipifica o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Pai querido, nós Te agradecemos esse momento, mas nós Te agradecemos porque Jesus me amou. Nós Te agradecemos porque Jesus nos amou. Muito obrigado, porque o Pai nos amou
porque pelo Espírito Santo eterno, Jesus se entregou na cruz por nós. Louvado seja o teu nome, Senhor. E oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.